substitutionary to a human life, took a lamb and offered up as the provided sacrifice that ends Isaac, all the nations to be blessed, and through Isaac came out Christ. E para substituir a vida humana, tomou um cordeiro e o ofereceu como sacrifício provido, pois em Isaac todas as nações seriam abençoadas. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 10, verso 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Apocalipse capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Te damos graças, grande Criador, por podermos tomar Sua palavra. Agora a tomamos, a lemos, mas somente o Senhor pode fazê-la viva dentro de nós. Ajuda o seu povo com a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Não diga a ninguém. Não brincamos de revelação. Revelação é uma coisa séria. A revelação não é para todo mundo. É para quem consegue ser revelado. Não foi para Anás, não foi para Caifás, que eram grandes eruditos sacerdotes do dia, mas foi para o inculto Pedro, João, Maria Madalena e até mesmo o ladrão da direita. A revelação não é privilégio de gente boa, mas de alguém que tem seu nome escrito no livro da vida e que jamais deixaria passar o que Deus faz em seu determinado dia e era. A revelação é algo que estava escondido e veio a ser declarado. Então, revelação é pedra. Pedra é onde deve o cristão formar sua igreja de fé. É um alicerce, é uma rocha.
ainda que passa o céu e a terra, mas a palavra jamais passará. Deus você o recebe por revelação. Deus não é algo que você apalpa, que você vê, mas que você crê e sabe que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém. A gente começa a ficar religioso mais cedo. Revelação. Não diga a ninguém. Deve ser algo tremendo. Deus diz, não diga a ninguém. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Abriu o 7º selo. Houve quase meia hora de silêncio. Os 7 trovões desferiram suas vozes. E Deus diz, não escreva. Tem que ser algo especial para um povo especial. Não para um povo estudado. O estudado vai passar por alto. Isto que estou falando é revelação. Não é para o grande. É para o pequeno. Não é para o pequeno que pensa que é grande também. É para o pequeno que sente-se pequeno. Porque tem pequeno que sente grande. E tem pequeno que tem inveja do grande. E tem pequeno que quer ser igual ao grande. Mas a revelação é para o pequeno que se sente pequeno e que sabe que Deus não pode revelar estas coisas a grandes, a sábios, porque estas coisas que Deus revela, os sábios não conseguem ver. Por isso Deus sempre tem uma classe de gente na terra para ver o que Ele faz. Não é todo mundo que vê, mas Deus tem uma classe de gente. E é uma classe de gente desvalorizada pelo mundo. Não é valorizada pelo mundo. Espiritualmente, não temos valor para o mundo. O mundo pode desfrutar do seu trabalho. Seu patrão pode desfrutar do seu trabalho. Te paga, mas desfruta do seu trabalho. Mas e o lado espiritual? Alguém quer ter um empregado bom, mas precisa ver se tem alguém que quer ter o que o empregado tem. Isto é revelação. Cada pessoa deve se despertar para aquilo que você veio na terra. Acho que nós não viemos aqui para passar tempo, gozar uns anos aí de benfeitorias naturais, mundanas, passageiras. E tudo bem fazer casas, ter carros, ter um bom nome. Você deve ter vindo na terra para alguma coisa, tem um objetivo de Deus. Tem um que é o objetivo seu, quero trabalhar, quero ganhar, quero construir, quero deixar algo para a família, quero deixar uma herança para eles ficar brigando. Então, cada um pensa em alguma coisa, vou deixar algo para alguém. Mas, e o lado espiritual? O que se deixa? Jesus veio e não deixou nenhuma casa. Ele disse, vou preparar um lugar para vocês. Nem deixou nada, porque não tinha nada aqui na terra. Ele não tinha nada. Ele já nasceu pobre e era rico. Nasceu na manjedoura, quando deveria ter nascido num arranha-céu. Lugar belo. Nasceu num lugar fétido. Mas também não podia nascer em lugar bonito. Como que pode nascer em lugar bonito se ele é cordeiro? O profeta teve luz de tudo isso. O cordeiro tem que nascer na manjedoura. Deus acompanhou tudo. Deus, agora nós não queremos acompanhar. Os grandes personagens, os grandes homens não querem acompanhar. Não adianta você buscar Deus na metrópole, Deus não está lá. Eles quiseram Deus em Jerusalém. Quando eles entraram na metrópole, os próprios magos perderam a estrela. Se você quer encontrar Deus e procura numa metrópole, você perde a estrela, o anjo, o mensageiro do dia, você perde. Se os magos perderam, você pensa que você não perde? Você perde. Mas você nunca procuraria Deus na manjedoura, ele estava lá. Você quis procurar ele na cidade ele não estava.
lugar de reis, grandes personagens. Ele não estava ali. Ele veio entre pastores, a pior raça do dia. Dizer, esse trabalho não é bom. Ser pastor de ovelha era muito fraco, inferior, fazia da pessoa muito pequena. E Deus, ao invés de trazer um coral e cantar numa grande metrópole, Ele trouxe para cantar lá no mato, perto dos animais. Ele não tinha ninguém, não tinha humano suficiente para ouvir aqueles cânticos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, ou a quem Deus quer bem. Mas não foi nos grandes lugares. Deus escondido e revelado em simplicidade. Olha, presta atenção. Deus escondido em simplicidade. Revelado em simplicidade. Não é que ele é escondido e depois revela uma grande coisa. Não, Deus escondido em simplicidade. Por isso o profeta usou esse título. Deus escondido e revelado. Porque ele tanto se esconde na simplicidade, como quando vai se revelar, é também na simplicidade. Então, se eu encontrei ele na simplicidade da manjedoura, eu encontrei ele na simplicidade também da cabana de pau a pique. Se quando ele nasceu eu encontrei na manjedoura, quando ele se revelou, eu encontrei ele em Brana, num lugar simples, num casebre. Se quando ele nasceu, os seus pais, conhecidos como adotivos, porque não eram pais de sangue, não havia nenhum sangue de Maria nele, não havia nenhum sangue de José nele, o sangue que estava nele era o sangue de Deus. Mas onde ele nasceu? Deus é diferente do homem. Qualquer homem quer nascer num lugar bonito, maravilhoso. Deus grande vem querer nascer na manjedoura. E depois, eu quero ver você o encontrar na hora da revelação. Porque Deus se esconde. E quando ele se escondeu foi na manjedoura. Quando ele se revelou foi no Monte Pôr do Sol, dentro de um quartinho. Ele se revelou. Mas ele escondeu na manjedoura, se revelou no quartinho. E sempre anunciando algo grande. E as pessoas pensam que quando Deus anuncia algo grande, eles vão na metrópole, perde. Eles vão nos eruditos, nos sábios, nos teólogos, até da mensagem. Eles perdem. Porque Deus anuncia algo grande. Deus podia ter feito um profeta, não William Branham. Deus podia ter pego um teólogo, mas Deus não faz isso. Então, todos os teólogos, o que tem que fazer? Sujeitar a um homem que Deus se revelou. Quando Deus se escondeu num homem simples, Jesus, Deus se revelou num homem simples, Brana. Deus escondido e revelado. Aqui Deus está escondido, aqui Deus está revelado. Em Jesus Deus estava escondido, em Brana Deus estava revelado. Deus estava fazendo conhecidos os mistérios que Ele escondeu em Cristo, vaso de barro. Ele veio fazer revelado, conhecido, esses mistérios, num vaso. Brana, barro outra vez. Amém. É Deus operando, Deus se escondendo e se revelando ao mesmo tempo. Então, quando Ele anuncia grande coisa, procura Ele. Agora, procura nas pequenas, porque Ele diz que é grande, vai você nas pequenas. Porque Deus fala assim, porque só os dele alcançam. Aí os grandes vai lá em cima, vai na lua. Deus diz, não, eu estou aqui embaixo. Foi no tempo do profeta que eles subiram a lua. Foi no tempo do profeta. Eles queriam descobrir algo na lua, e Deus tinha descido para a terra. E o homem, com a vontade de descobrir algo grande, subiu, vamos para a lua. E Deus diz, vamos descer, vamos para a terra. Devem ter cruzado no espaço. Devem ter cruzado no espaço. Ei, glória!
É a maneira de Deus esconder. Ele passou, deve ter passado perto da nave, já estou aqui. E eu aqui da terra, olhando na televisão, olha, eles vão subindo. E Deus podia passar pelos anjos olhando, está descendo. Ei, glória! Isso é bom demais, né, moço? Isso é bom que dói. Agora, é a forma de Deus esconder dos homens e se revelar. Ele esconde e se revela. Se esconde no homem, se revela no homem. É isso. Então a gente tem que encontrar esse Deus. E ele vem e diz, não diga a ninguém. Aqui no Monte da Transfiguração, capítulo 17 de São Mateus, ele diz, olha, não conta essa visão para ninguém. Que coisa, era tão grande, deveria sair propaganda. Você sabe que eu vi? Os discípulos deviam sair dali, irmãos, eu vi Moisés, eu vi Elias. Nós vimos ele lá. Não conteis esta visão a ninguém. É uma ordem. Era tão grande. Eles não precisam saber. Mas no pé do monte, eles perguntaram, por que dizem os escribas que é mistério, que Elias venha primeiro? Fala algo para nós. Ele já diz, não conta a visão para ninguém. Eles no pé da montanha fazem uma pergunta para ele. Porque dizem os escribas que é mistério, que Elias venha primeiro. Aí ele dá duas coisas ao mesmo tempo. E você tem que acompanhar Deus, porque Deus é rico, é rápido. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Oh, glória a Deus. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Isso enrola a cabeça de teólogo. Irmãos, este versículo, perto do outro, 17:11, 17:12, um versículo perto do outro, enrola o teólogo, dá um nó na mentalidade dele, no crânio espiritual dele, que ele não tem condição de encontrar o fio da meada. Elias virá, Elias já veio. Até hoje os teólogos estão preocupados, a ideia é João Batista. Eles não entendem Deus, eles não foram feitos para entender Deus. Teólogos não entendem Deus. Você diz, mas tem uns que entendem. Tem uns que andaram com o irmão Branham, nem quem andou com o irmão Branham não entendeu Deus no irmão Branham. Você está procurando Deus no céu e Deus estava na terra. Os homens subindo para a lua e Deus descendo para a terra. O homem querendo ser grande, encontrar proteção em cima e Deus dizendo, vamos acabar com a coisa lá embaixo. Eu tenho ministério para terminar lá embaixo. Vamos descer. E quando eles fazem grandes coisas na terra, Deus diz assim, subamos e confundamos a língua deles. Desçamos e confundamos a língua deles. Deus faz sempre assim. A mesma hora que Deus sobe, Ele desce. Você tem que ver Deus fazendo isso. Então ele veio no Monte Pôr do Sol, isso confunde as pessoas. Diz, mas como que ele veio? Ele vai vir em carne. Vai vir em carne que jeito? Ele tinha que vir no Monte Pôr do Sol, levar seu profeta. Agora tem que ler. Eu pensei que eu não ia ler, mas vou ler. 150. Do 7º selo. Nisso me senti quase fora de mim. Vocês dois se recordem, eu estava no oeste e os anjos estavam vindo para o oriente. E quando chegaram onde eu estava, fui levantado para estar com eles. Os anjos chegaram, largaram os outros irmãos ali, só pegaram o Branham. Então é que você pensa que Deus é obrigado a pegar todo mundo só porque anda com o irmão Branham. Não, Deus tinha que pegar o que era dele naquela hora, para a revelação, para aquele ministério. Os outros homens eram bons, irmão Branham falou para eles mesmo. Falei, vocês lembram que eu disse para vocês não falar para ninguém o que estava acontecendo? Aí ele diz assim, isto é o que estava acontecendo naquela visão, que eu disse para vocês não contar a ninguém. Agora ele já estava pregando o 7º selo. Era exatamente aquilo. No 7º selo mesmo, ele diz, ele não abriu o 7º selo. Logo ele diz, ele abriu o 7º selo.
As pessoas não perceberam porque elas estavam, vamos ler outra vez aqui, para usar as mesmas palavras do irmão Branham, 139 do 7º selo, e quando estavam no templo, falando lá de Isaías, viu que tremiam as colunas do templo com a presença destes anjos, e agora estes serafins santos se calaram na hora do 7º selo. Os anjos cessaram de cantar na hora do 7º selo. Não havia nenhum louvor, nem nenhuma adoração ao redor do altar na hora do 7º selo. Não havia nada. Havia um silêncio como de morte pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora, quando foi aberto este mistério do 7º selo no livro da redenção. Então você toma aqui, aí ele diz, não foi aberto. E aqui ele diz, foi aberto. Você toma o 202, ele diz, não foi aberto. Você pega o 139 e diz, foi aberto. Escuta, todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora quando foi aberto este mistério do 7º selo no livro da redenção. Pense, porém, sim, está aberto, essa é a confirmação. Está aberto, porque o Cordeiro o abriu. A gente pode tomar aqui um tempo para mostrar para você que o irmão Branham mesmo diz que o Cordeiro abre, mas você não entende. Então por isso ele diz, não abriu, não foi revelado. Porque quando ele abre, você não vê aquilo. É no tempo que aquele selo está sendo aberto. E o último selo estava sendo aberto no tempo do irmão Branham. Era no tempo do ministério dele, de 63 a 65, ali estava o 7º selo na terra. Depois o irmão Branham partiu, este 7º selo é o mistério da noiva. Certo? É o que o irmão Branham diz. 237, a festa das trombetas. Então, é um mistério, só acaba quando a noiva subir. Mas no tempo de irmão Branham, ele era um mistério. Ninguém entendia. Era muito simples, uma grande coisa. Houve silêncio no céu. A hora que o ministério começou na terra, houve silêncio no céu, para o ministério começar na terra. Tinha que haver silêncio. E houve silêncio no céu. Escute-me aqui. Pense, porém sim, está aberto, porque o Cordeiro abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Aquele temor reverencial não deixou eles verem que o 7º selo foi aberto. E até hoje eles dizem, o 7º selo, irmãos, é uma coisa muito santa. 7 trovões, não se deve falar muito nisto, é muito santo. É o temor reverencial que eles têm. E é por isso que está escrito aqui, porém, sim, está aberto, porque o Cordeiro o abriu. Apocalipse 8, e havendo o Cordeiro aberto o 7º selo, e ele abriu nos dias do irmão Branham. O 7º selo será aberto, porque a última trombeta soa. E ela soa exatamente quando o 7º selo está sendo aberto e o 7º anjo está tocando sua trombeta. O intervalo 120 e 124. Irmão Branham que fala isso. Porque o Cordeiro abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não sabiam, porém de repente ali estava. E eles cessaram de fazer tudo. Você já pensou bem? Querubins, serafins, anjos, arcanjos, calaram tudo a boca no céu, tudo quietinho. Você sabe o que aconteceu? Talvez o mundo, naquele tempo em que eles foram à lua, o mundo muito preocupado, porque a televisão era o início da imoralidade naquele tempo, para o mundo inteiro. Era o início. Hoje está no apogeu da imoralidade. Mas lá era o início. E todo mundo que tinha um aparelho daquele, eu vou te falar, era caro, era só gente rica que podia possuir. E agora você encontra todo mundo de olho naquilo, olhando porque eles estão subindo, e Deus descendo. Eles de olho, aquela reverência, você sabe como fica diante do televisor.
para não perder uma cena de um filme, para não perder uma cena de uma novela, para não perder uma cena de uma pregação, para não perder uma cena de um hino. É conforme o que a pessoa gosta, para não perder uma cena, aquela reverência. Cale, cala a boca. Estou assistindo aqui. Quieto. Se você não quiser calar, vá para outro lugar, me deixe em paz. Não quer perder nada. Reverência. Reverência ao que gosta, ao que está vendo. Pensa bem isso no início. Lá atrás, quando eles podiam ver, descobrir tudo isso, e o homem subindo para a lua. O homem vai na lua e eles mostram o homem subindo na lua, aqui na terra mesmo, num televisor. E todo mundo com aquela reverência. Um temor reverencial. Nossos americanos estão subindo, diziam eles. E não sabiam que Deus estava descendo num americano. Os americanos subiram, foram à lua, e Deus desceu do céu para a terra, de ter um americano lá também, que eu preciso entrar nele. Os americanos acharam bom. Vamos para a lua. O que se faz? O que se tem que fazer? Diz o irmão Brana, na mensagem contagem regressiva. Diz nada. Você entra num tanque sob comprimido e simplesmente olha para aquele visor e vê a contagem regressiva. Quando chegar no zero, o foguete sai da terra. Já é 0 hora para a igreja sair da terra. Entende? É 0 hora. A coisa começou, foi assim. A contagem regressiva de Deus também é assim. Se Deus pode contar de 7 a 1, de 7 a 0, Ele pode contar. Uma contagem regressiva. Eu venho pegar vocês da 7ª era e regressar vocês à era primitiva. Ao mesmo tempo, venho pegar aquilo que era fundamento da era primitiva e venho trazer para vocês a cobertura, a pedra de coroa, os 7 trovões. Amém. Temor reverencial. Por um temor reverencial, as pessoas dizem, 7º selo é coisa muito fina, muito santa, não se deve mexer muito. Dia e hora não se deve mexer muito. Irmão, 7º selo, dia e hora, 7 trovões, 3ª puxada. Não diga a ninguém. Deus falou para o irmão, não diga a ninguém. Eu tenho alguma coisa, mas parece que está bem embaixo aqui. Deixa eu ver se eu chego lá. 140, ele diz assim, há coisas que tenho dito que para alguns pode que sejam um pouco estranhas. Irmão Brana pregando. Eu posso falar isso hoje, há coisas que eu tenho dito que para o povo da mensagem parece estranha. Porém, logo quando Deus vem e o vindica e diz que é a verdade, então isso é a palavra de Deus. Pode ser estranho dessa maneira. Porque Deus, o irmão Brana veio e pregou, o estranho. Deus é estranho. Deus não é comum, Deus é estranho. Ele não age como você pensa. Ele diz, vou fazer uma grande coisa. Você procura em Roma. Não, eu falei que é grande, mas não é assim. Vou fazer uma grande obra na terra através de um homem. Aí eles vão, deve ser o fulano de tal. Que aquilo ali é que tem capacidade. Ou ele tem uma mentalidade, é um crânio tremendo. Aquilo ali é um intelecto. Não, não é isso que Deus falou, não. Quando Deus vai fazer algo grande, Ele vai na manjedoura. Ele vai na casa de pau a pique. Eles não sabiam, Deus ia fazer algo grande. Eles esperaram que Deus faria dentro de Washington. Não. Simplesmente é uma pequena cidade, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. É ali. É um pequeno homem dali. Amém. E Deus avisa ele, você vai morar perto de uma cidade chamada New Albany. Por que já não falou direto? Jeffersonville? Tem coisa que Deus não dá direto, não. Você vai ter que entender. Perto. Então ele não morou em New Albany, teve que morar em Jeffersonville. Porque ele falou, você estará morando perto de uma cidade. E Deus indica todas as coisas certas. Belém, terra de Judá.
Você não é a menor entre as capitais de Judá, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Jeffersonville, terra da América. Tu és a menor entre todos, mas para mim, tu és de onde sairá uma mensagem que vai iluminar o povo do mundo inteiro. Todos vão precisar dessa luz, luz no entardecer, Jeffersonville. É ali no oeste dos Estados Unidos. É da onde vem o cumprimento de Zacarias 14, versos 6 e 7. O verso 7 está cumprindo ali. No entardecer haverá luz. Um tempo obscuro. Verso 6, capítulo 14 de Zacarias. Esse tempo obscuro, Lutero, Wesley, Pentecostes. Mas no entardecer haverá luz. Vocês têm um dia sombrio. Vieram luterano, é um dia sombrio. Wesleyano, um dia sombrio. Pentecostal, um dia sombrio. Mas quando nasceu Branham com o seu ministério, era luz. Não dia sombrio mais, luz no entardecer, luz no oeste, luz em Jeffersonville. Então tem coisas que eu tenho dito para alguns que pode que seja um pouco estranho. Porém, logo quando Deus vem e vindica e diz que é verdade, então isto é a palavra. É a palavra de Deus. Pode ser estranho dessa maneira. Amém. Eu peguei apenas alguns tópicos aqui, o 159, do sétimo selo, que é o importante para a mensagem que estou falando. Ainda não falei nada da terceira etapa, mas tudo isso é a terceira etapa. Sétimo selo é a terceira etapa, dia e hora é a terceira etapa, 7 trovões, não escrevas, é a terceira etapa. E irmão Branham querendo falar, Deus dizendo, não fala. Primeiro e segundo, eu falei para você não falar, você falou. Olha o que você fez, arrumou um monte de impostores. Irmãos, os impostores estão dentro da primeira e segunda etapa. Não é mais pentecostais. Não, os pentecostais eram Janes e Jambres. No tempo do irmão Branham, era Janes e Jambres. Mas agora, depois da revelação dos selos, com o irmão Branham mesmo na terra, já não era Janes e Jambres mais. Agora eram os impostores que irmão Branham falou da primeira e segunda etapa que não podia falar. Deus diz, não fala. E ele falou. Encontrou, arrumou os impostores dentro da mensagem. Aí você vai encontrar. O que é impostor, gente? É quem cura enfermos, expulsa demônio e tem dons. Irmãos, nós estamos. Está aparecendo agora. Eu não sabia disso, mas está aparecendo agora dentro da mensagem uns pastores revelando o povo. Só não revela para o povo. Revelando o povo. E o povo gosta. Se fala que ele está com uma dor de barriga. Oh, é Deus. Deus. Sim, mas é impostores ainda dentro da mensagem. Será que eu vou precisar do parágrafo, né? Preciso do parágrafo. Vamos chegar lá? Deixa eu ver se já tem um impostor para te dar aqui logo. Mostrar logo o sétimo selo, 146. Eu falei o 159, nem li. Vamos 146 primeiro. 146. Aleluia. O parágrafo está no final do parágrafo 146. Essas mensagens que eu te dou, o parágrafo, é a primeira tradução dos selos. Creio que é a primeira de Goiânia. Depois Goiânia teve mais traduções. Certo? E aí não confere os parágrafos. Mas está escrito lá, em outro parágrafo, mas está escrito. É só você ler a mensagem. 146. Tal como, é o sétimo selo. Tal como era de tomar a mão. Não. E tudo isso, ele está falando da primeira e segunda etapa. Eu vou ter que ler antes. Agora, eu não tenho costume de ser fanático. Estou lhes dizendo a verdade. Porém, recorde, aquele sapatinho que sempre tenho tratado de explicar, como dizia que a alma estava próxima a isso, e tudo aquilo outro, etc. E tudo isso serviu somente para produzir os impostores que vieram depois. Impostores são aqueles que impõem a mensagem do dia, impõem contra a mensagem do dia. São os impostores. Aqueles que se levantam contra a mensagem do dia da forma revelada. Não que não crê no irmão Branham, não crê no irmão Branham. Ele não tem revelação do que o William Branham pregou. Mas eles têm estes sinais que o irmão Branham
contou, e o que o irmão Brana contou forma impostores, mas o que ele não contou, aí não. Os impostores estão contra essa terceira etapa, porque eles têm os sinais. Primeira e segunda etapa, aquilo que o irmão Brana contou, formou impostores. Aí eles foram contra a revelação. Até hoje eles são contra a revelação. Tem gente com a mensagem na mão, dizendo que não precisa de sétimo selo, que não precisa de 7 trovões, que não precisa de novo nome, quando a Bíblia, e o William Branham diz que sem 7 trovões, ninguém tem fé de rato. E aonde estão os 7 trovões? Se ele já disse que está dentro dos 7 selos, não procure na casa do outro. Ele está dizendo onde está. E você vai procurar em outro lugar. Era a mesma coisa. Deus fala, olha, contar para os anjos, eu estou na manjedoura. Aí os anjos pegam e vai cantar lá na cidade. Fala, não, não é aí que eu estou não. Vocês não são anjo meu não. É na manjedoura. O anjo não errou. Brana diz, onde estão os trovões? Estão nos selos. Os pastores estão errando o alvo. Eles não procuram os trovões nos selos. Eu poderia dizer, que diferença tem isso? De trovões, de 7º selo. Essa é a diferença que você está ouvindo por todo lado hoje. Essa é uma grande diferença. Que os pregadores têm a primeira e segunda etapa e se tornaram impostores dentro da mensagem. Amém? Vocês estão entendendo um pouquinho? Só um pouquinho? Mas aqui está, ó. E tudo isso serviu somente para produzir impostores que vieram depois. Quer dizer, o que eu contei, Deus falou que não era para contar, contei, formou impostores. Mas terceira etapa, não disse para ninguém. Ele não disse para ninguém. Ele pregou e não disse. Mas ele pregou e não disse. Não é que ele não pregou. Não, ele não disse para ninguém. Mas ele pregou e não disse. E disse, ó, Deus falou para não falar para ninguém. Deus mesmo falou para o irmão Brana. Eu creio que o irmão Brana chegou a um ponto no final da vida, mas Deus falou para mim não falar para ninguém. E eu já falei isso daí. Eu falei, agora vem falar para mim que eu já falei isso. Ele disse para eu não falar para ninguém e eu já preguei isso. O irmão Brana já tinha pregado. E Deus diz, não diga a ninguém. Irmãos, você, o homem, não é para dizer, mas Deus fala. Deus fala por não diga a ninguém. E ele vem e fala para você o que é. Aí depois ele vem e fala para o próprio irmão Brana o que são os trovões. O que é a terceira etapa. Amém, amém. Vamos terminar aqui, irmão, um pedacinho? Tal como eram de tomar a mão das pessoas e chegavam as vibrações. Então, todo mundo tinha suas vibrações na mão. Que o irmão Brana tinha, contou para os outros. Aí começaram a ter vibração na mão também, os impostores. Porém, lembre-se de quando ele me elevou e me disse, isto é a terceira etapa e ninguém o conhecerá. Irmãos, sabe por que o irmão Brana cortou? Porque Deus falou para ele. Deus falou para ele o que era a primeira etapa. Aí os pregadores rodearam ele e disseram, não, irmão Branham, Deus quer que nós saibamos também. Não é só você. Seria bom a gente conhecer isso, porque não só você faria o trabalho, mas nós somos também ministros. Eu creio que Deus não acharia mal você contar isso para nós. E o irmão Branham contou para ele. Na segunda vez Deus falou, você não conta para ninguém. Vou te dar um sinal na mão. Você não conta para ninguém sobre isso. Como que é isso? O irmão Branham foi com... Eu não sei. Se você me perguntar, que jeito que é? A primeira e segunda etapa, assim, de sinal na mão. Irmão, quem aprendeu foi quem viveu perto do irmão Branham. Eles pegaram, se tornaram os impostores. Perto do profeta. Com sinais. Pegaram os sinais. Souberam que o irmão Branham disse. Agora a terceira etapa, que o irmão Branham disse, que Deus falou, não diga a ninguém. Olha, se que não soe como sacrilégio. Mas Deus estava dizendo, estou dizendo para você não dizer a ninguém, mas nem para você vou falar o que é. Porque se Deus tivesse falado para o irmão Branham, ele tinha contado outra vez. Deus deixou em forma de mistério para ele.
Se não fosse isso, você sabe, eu não gosto de falar e não provar. Por isso, se prego uma coisa para você, eu tenho que provar na mensagem. Então, se irmão Brana soubesse, 160 do sétimo selo, finalzinho, porém estive ali parado e olhei diretamente, e esta é a terceira etapa, o que vem. Tá vendo? Eu falo, o irmão Brana não sabia, você diz, você quer saber mais do que o profeta? Não, o irmão Brana não sabia, porque aqui era a terceira etapa, e Deus tinha dito um parágrafo antes para o irmão Brana, ele contando da visão, disse, te encontrarei ali, é onde eu quero ler o 159. Não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Deixa-os. Então me levantou, sempre assim, os anjos chegaram no 150, parágrafo 150, levantou o profeta. Agora aqui, chega outra vez, no 159, então me levantou e me colocou num lugar muito elevado onde havia uma reunião. Essa era a tenda. E parecia que havia uma espécie de catedral. Ele chama de catedral, de tenda, um quartinho. Eu olhei, e assim a um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia, estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Meu irmão, por incrível que pareça, alguém tomou esse parágrafo e diz que enquanto Deus estava falando com o irmão Brana aqui, em parte, logo Deus passou para falar com outro William mais em cima. Olha, eu quero mostrar para vocês, isso é uma mentira. Isso daqui, você tem que ver o acontecimento nos dois lugares. Olha, um lugar pequeno. Essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Aí chegou alguém aí dizendo, é eu que tenho o sétimo selo. Quem vou revelar o sétimo selo. Os 7 trovões. Só porque a voz diz assim, estava falando com alguém acima de mim, onde eu estava. Agora você tem que ver o anjo natural, William Branham, e o anjo de William Branham. Certo? E aquele é o que estava em cima. Era ele quem tinha o sétimo selo. Não era o William Branham quem tinha o sétimo selo. A visão está certa. Quem tinha o sétimo selo era o sétimo anjo da constelação. Parágrafo 152 do sétimo selo. Era o sétimo selo, sétimo anjo melhor que tinha o sétimo selo. O irmão Brana disse. Então não era o homem aqui. Estava falando com alguém mais em cima. E aquele voou para o sétimo anjo. Então aquele anjo, o sétimo anjo que tinha o sétimo selo, voou para Brana. Aí Brana ficou tendo o sétimo selo. Era ele quem tinha o sétimo selo, porque o sétimo anjo que tinha o sétimo selo voou para mim, diz William Brana. Amém. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a tenda e disse, te encontrarei ali. Irmão, você sabe que, irmão Brana diz, ele abriu os 7 selos na montanha. Eu me esqueço o parágrafo agora, li esses dias com vocês aí. É bom guardar esses parágrafos também. Ele abriu os 7 selos na montanha, que eu caia morto, aqui ele ainda diz. Ele abriu os 7 selos na montanha. Mas aqui ele está dizendo outra coisa. Porque foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a tenda. E disse, te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não se o dirá a ninguém. Te encontrarei ali. Ele foi voando para lá, para a tenda. E isto é a terceira etapa. A tenda é a terceira etapa. Ele diz, e não se o dirá a ninguém. Agora, isso aqui é muita revelação, porque não é brincadeira. Isso é só revelação.
Então, o 262, os ungidos dos últimos dias, na tradução da voz de Deus, você vai encontrar. Ele diz no sétimo selo 203, ele não me disse nada na visão quando me levou. Ele não me disse nada da visão. Sempre o Rogério tem que estar no meio, né? Quando me levou. Ele não disse nada, ele não me disse nada na visão quando me elevou. Esperou para o quartinho. Lá no quartinho ele disse: te encontrarei ali, na tenda. Esta é a terceira etapa. Te encontrarei ali. Não dirá a ninguém. Bom, meus irmãos, se ele diz não dirá a ninguém, te encontrarei ali. Vamos ver. E ele diz, esta é a terceira etapa. Estou lendo aqui, 159 do sétimo selo. Agora, vou para 262 dos ungidos dos últimos dias, onde você pode encontrar esta parte tão importante. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. 373, 374, tradução de Goiânia, se você quiser ler também, que é muito bom. Poderia começar aqui. Quando começa a declarar a sua mensagem, não quando principia. O dia que esse mensageiro começa a declarar o segredo. Não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem. Vem? Primeira etapa cura, segunda etapa profetizando, terceira etapa abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Amém. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. O vem. Amém. Então, ele não sabia nada. E aqui foi bom esse parágrafo do irmão Rogério, que ele mostra aqui, o sétimo selo 203. Ele não me disse nada na visão quando me levou. Então agora, ele mandou ele para a tenda, eu te encontrarei lá. Aí teria que entrar aqui, perguntas e respostas sobre os selos 190. Está ali também. Eu te encontrarei ali, e ele me disse, diz o profeta, e ele me disse, que quando o cordeiro toma o livro, ele não é mais mediador. Agora, ele tomou o livro lá em 1963, que eu sei que ele tomou o livro em 1963, foi quando ele tomou o livro. Não se o dirá a ninguém. Irmão Branham não contou. Quando Deus levou o irmão Branham naquela visão, Deus não falou nada para ele. Então, irmão Branham não podia dizer o que era. Ele não podia dizer o que era. Mas está aí, não se o dirá a ninguém. Te encontrarei ali na tenda. Ele foi voando para aquela tenda. Eu vou te encontrar lá. Essa será a terceira etapa. E não se o dirá a ninguém. Isso é sétimo selo 159. Sétimo selo. Você encontra agora os ungidos, 262, tradução da voz de Deus, e 373, 374, tradução de Goiânia. Você vai encontrar ele dizendo, a terceira etapa foi a abertura da palavra. Isso quer dizer, a visão da tenda foi. A visão da tenda foi. Já foi quando? Foi quando foi revelado os selos. Aquele é o quartinho. Aquele quartinho onde o irmão Branham ficou era a catedral que ele tinha visão. É o quartinho que ele tinha visão. Era a tenda que ele teve a visão. Mas sabe o que os impostores da terceira etapa querem dizer? Só cura divina. Não, aquilo foi primeira e segunda etapa, e o irmão Branham retratou aquilo como sendo cura, libertação, e as pessoas entravam numa maca e saía andando do outro lado. Que coisa maravilhosa, entra cega e sai enxergando. Entra nesse quartinho agora. Entra aqui nesse quartinho da terceira etapa, cego espiritual. Entra aqui cego, que não viu o último eleito entrar. Ceguinho?
Pastor ceguinho, entra aqui. Quer um guia? Espírito Santo. Entra aqui, ó. Entra no quartinho, você vai sair do outro lado, enxergando que o sétimo selo foi revelado, enxergando o que é e quem é o sétimo selo, que é o William Marion Branham. É o mistério do dia. O segredo, o mistério de toda a Bíblia é unicamente o ministério do sétimo anjo. Primeiro selo, 33. É só entrar nesse quartinho, filho. Ceguinho, evangelista cego, entra aqui no quartinho. Pastor ceguinho, entra no quartinho, na tenda aqui, ó, aqui na tenda. Entra aqui. Olha, não se o dirá a ninguém. E agora Brana, depois de quase 3 anos, diz, isso foi. Ele disse. Ele não podia dizer naquele dia, mas logo ele disse, isto foi. Amém? Isto foi. Isto é a terceira etapa. Não se o dirá a ninguém. Amém, amém. Eu creio que é muita coisa boa. O 147, ele diz que tinha um trovão. E sucedeu. Houve um só trovão, muito tremendo, e apareceram 7 anjos. Oh, irmãos, naquele dia do irmão Brana, não tinha que dar mais do que um trovão. Quando apareceu um trovão, deu um trovão, apareceram 7 anjos. Porque faltava um trovão. E o primeiro trovão, o irmão Brana diz, é o primeiro selo. Houve um trovão. E assim por diante. Cada mensageiro representava um trovão. Ele diz que representa os 7 selos. Está representado em 7 homens. Agora eu sei que você vai querer saber por que Martinho, Lutero e Wesley. Porque as pessoas estão preocupadas nisso. Vamos falar só o que o irmão Brana falou. Eu poderia até mostrar para você alguma coisa. Mas como que Martinho, Lutero, Wesley, como eles podem representar 5º e 6º selo? Até porque o irmão Brana diz que os 7 mensageiros representam as 7 eras da igreja e eles representam os 7 selos. Parágrafo 204 a 206, senhores, esse é o tempo. Então eles querem saber. É que no tempo do irmão Brana, no tempo do irmão Brana, o desenrolar foi tamanho, o desenrolar do 5º selo, as almas debaixo do altar foram para debaixo do altar. A gente pensa que as almas foram para debaixo do altar desde o princípio. Não, as almas foram para debaixo do altar em 1942 a 45. Hitler, Mussolini, Eichmann, Stalin, esses homens mataram 6 milhões de judeus, que suas almas foram para debaixo do altar, não do altar de sangue, porque eles rejeitaram o sacrifício de Cristo. Lá atrás, não tem sacrifício de Cristo para os judeus, nesse período dos gentios, não tem. Por isso a Bíblia diz que estavam debaixo do altar, não do sangue, do altar. E aquilo cumpriu no tempo de Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin. 4 anjos que fizeram aquilo. Para poder completar esse número, que ainda falta, lá está escrito no 5º selo, faltam um número, 144 mil. Então, o que aconteceu? Depois que foi mortos mais de 6 milhões de judeus, até 45, em 48, Deus já fez com que houvesse uma perseguição desses judeus e mandasse eles para a terra deles. Não queremos judeus no nosso país. Então, o que aconteceu? Em 48, eles transportaram os judeus para a sua terra. Que coisa! E até foi preciso o rabino avisar os judeus que ele não queria entrar. Era um avião. Não, vamos entrar nisso não. Tem hora que eles dizem, não vamos entrar, esse é o único meio de salvação, rapaz, é você entrar nesse avião e ir para Jerusalém, naquele tempo. Era o único meio. Não, aí o rabino teve que dizer para eles, não, meus irmãos, o nosso profeta disse que quando voltássemos para a nossa terra, seria nas asas da águia. Aí eles viram o avião com 2 asas, então é isso mesmo, vamos entrar. Aí entraram. Nas asas da águia. Eles foram para lá, mas é lá que eles vão receber 2 águias.
Moisés e Elias, e não receberam até hoje. Eles não receberam esses dois profetas até hoje. Então, que tempo tremendo é esse que nós estamos vivendo? Falar de terceira etapa, terceira puxada e visão da tenda, isso leva tempo. E eu quero esmiuçar a coisa muito rápido, e o meu tempo parece que já veio o último aviso aqui. Quando chega o último aviso, já viu, né? Irmão Brano, o ministério dele foi o último chamado, o último aviso. Não tem mais. Não tem mais chance. Muito bem. Então, irmão Brana diz no 147, houve um só trovão muito tremendo e apareceram 7 anjos. Completou. Houve um só trovão. E aquele trovão era quem? Era o 7º selo. Houve silêncio no céu? Sim, os anjos estavam na terra. Cristo e 7 anjos estavam na terra, com um trovão que deu. Amém. Aleluia. São 7 mensagens que têm estado seladas e não podiam ser reveladas até os últimos dias. Nesta era agora, que é na era do irmão Brana. Não é na nossa era aqui não, na era do irmão Brana. Nesta era agora. Vê o que eu digo? Agora tem notado a porção misteriosa desta semana? Isso é o que é e isso tem sido. Não tem sido um ser humano, um homem. Não tem sido um ser humano, um homem, o homem Brana. Não, mas os anjos do Senhor. Agora, mensagem de anjo do Senhor, o povo não entende. Eles gostam muito de entender primeira e segunda etapa porque dá personalismo. Deu personalismo até em Jesus. Jesus curou o enfermo. Oh, você sabe, apareceu um homem, rapaz, lá da Galileia. Que bênção, que bênção. Precisa de ver. Ele começou a revelar o segredo dos corações. Olha, o homem sabe o que você pensa. Ele fala tudo. Glória. Um dia ele levanta e diz: quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue, não tem vida em si mesmo. Oh, irmãos, me perdoe, eu pensei que era esse. Já desviou. Não entenderam. Não diga a ninguém. Ele não podia nem falar. Quando ele falava, eu e o Pai somos um, eles pegavam em pedra para jogar nele. Se eu disser para você que Brana e o Pai eram um só, quando estava aqui na terra. Brana e o Pai eram uma coisa só. O Pai estava em Brana. Aí você fica procurando no céu, em mais algum canto, onde está o Filho? Não está aqui. Quem vê Brana, vê o Pai. Eles querem fazer de Brana Jesus. Não, Brana é Brana, Jesus é Jesus. Jesus é meu Salvador. Brana é um profeta que me revelou o que Jesus é. Falta de revelação, de luz, que as pessoas estão dando a mensagem. Mas Deus tem que pegar um analfabeto que nem eu, de 4º ano primário, para poder pregar essas coisas. Isso é muito grande para um homem que nem eu. Para o estudo que eu tenho, não sei nada. Alguém diz, pergunta aí para o irmão Norivan, que grau? O Eliezer, que grau? Tô cheio de grau, até de barriguinha, de grau. Tô cheio de grau. Agora, tem tanta gente sábia. Não é isso, meus irmãos. O sábio tem que ser pequeno e indouto agora. O sábio tem que dizer, me ensina. O sábio tem que dizer, quero aprender 7 trovões, quero aprender terceira puxada, quero aprender. O sábio, cadê o sábio? Mas não, o sábio quer ensinar. Não, Deus pegou um Pedro bobo, louco, para te ensinar. Porque Deus sempre faz assim. Deus podia ter pego gente maior, mas pegou Pedro e disse, pastoreia minhas ovelhas e meus cordeiros. Alguém diria, mas um homem como esse, inconstante, a mesma hora que ele estava com Jesus, já dizia que não vi, eu nunca vi Jesus, não conheço ele não. Jesus ainda vai atrás dele e diz, você é pastor da minha igreja. Aí Pedro ficava com mais vergonha do Senhor. Depois daquela, o Senhor ainda me chama para ser pastor das ovelhas e dos cordeiros. Ovelha é gente grande, cordeiro, esses bebês que estão vindo na mensagem agora. O Senhor me chama para ser isso.
Os outros me chamam de um homem inconstante. Eu disse para eles que eu não te conhecia, que eu nunca tinha te visto, mas eu te via. Você falava assim, mas eu te vi quando você estava falando assim. Quando o galo cantou, você viu também. Você fugiu, correu. Mas eu fui atrás de você. Eu quero é você que corre. Eu não quero você que oferece para ser pastor, não. Eu quero você que corre. Tem uns que oferecem. Só oferece. Não, eu quero você que corre. Que corre. Porque você sabe que o trabalho é árduo. Eu quero você que corre. Vem cá, Pedro. Meus irmãos, Deus te abençoe. Tem uma coisa, não diga para ninguém. Irmãos, não diga para ninguém que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos, certo? Não diga para ninguém. Vocês não digam para ninguém que o cordeiro saiu do trono. Tomou o livro e converteu em leão. Não diga para ninguém, certo, irmão? Não diga para ninguém que o último eleito já entrou. Quarto selo 60 e a coisa já foi revelada. Não diga para ninguém. Não diga para ninguém que o novo nome de Deus ele pôs em Brana. Não diga, não, irmão, não diga para ninguém. Não diga a ninguém. Fica quietinho. Não fala não, não diga a ninguém que ele está agora em nós. Não diga a ninguém que o ministério de Brana acabou. Não diga a ninguém que Cristo está no ministério da esposa agora. Não diga a ninguém que Cristo está em mim. Não diga, fique quieto. Não fale para ninguém. Não diga a ninguém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. Perdoe qualquer falha nossa. Mas nós gostamos de ver o Senhor trabalhar na simplicidade. O Senhor poderia ter tomado grandes homens hoje. E esses homens têm muita gente na mão deles. Mas o Senhor está dizendo, não diga para eles o que eu sou hoje não. Que eu não sou nem Brana hoje mais, eu sou vocês. Não diga para eles, não, deixa eles quietos. Pai, muito obrigado por esta luz, pela revelação. Faça-nos cada dia o que devemos ser. E eu sei que o Senhor nunca quer que sejamos grandes, e sim menor ainda. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O caminho é estreito e difícil de caminhar. São muitos chamados, são poucos que irão chegar. Na reta final desta luta, no percurso da marcha do fim, vencerá todo.
possuirão por herança a cidade santa que lhe preparo. Não haverá mais tristeza, não haverá mais a dor, como óleo na barba de Arão, sempre em todo o coração derramando de amor. Não haverá mais tristeza, não haverá mais a dor, como óleo na barba de Arão, sempre em todo o coração derramando de amor, derramando de amor. Amém, amém. Coisa boa, né? Coisa boa é coisa boa. Muito bom. Deus abençoe meus irmãos por toda parte que estão conosco através da internet. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Arudo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Paulo, Cleude, Valtenci, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce. Irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia. Irmão Juarez e Mandilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Tabernáculo Brana de São Joaquim da Barra. Deus abençoe meus irmãos. Irmã Luzia, irmão Oswaldo, irmã Amélia em São Joaquim, que escuta em casa também. Deus abençoe. Irmão Paulo, irmã Dione, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel, Álvares Machado, São Paulo. Irmão Otacílio de Andrade e família, Vitória, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Pastor Fuque e família, irmão Moacir e família, pastor Paulo e família, irmã Adriana e família, Londrina, Paraná. Deus abençoe o irmão Sandro e família, Criciúma, Santa Catarina. Irmão Mesquita e família, irmão Lauro Sieves, irmão José Dolari, Curitiba, Paraná. Irmão Dirceu e família, Paranaguá, Paraná. E pastor Nilson e família, Colombo, Paraná. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Sandro Ferreira e família, Ananindeua, Belém, Pará, né? Pará, Ananindeua, Pará. Irmã Betânia, Limoeiro, Pernambuco. Irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Irmão Abadi e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Thomas, em Calgary, Canadá. Deus vos abençoe. Irmão Cláudio Martins e família, irmão Dorival e família, e também a minha família. Deus abençoe que estão nos ouvindo em casa, né? Muito obrigado, cada um de vocês. Muito obrigado mesmo por ter todos vocês conosco nesses cultos, que é um aprendizado, é aqui que eu aprendo também. Damos lugar, não para ser mestre, mas para aprender do mestre. Saber que Deus sempre fala, nós temos que ser humildes para pararmos e ouvir a voz de Deus e aprender. Amém? Deus vos abençoe. Deixa eu ver uma coisa que eu queria perguntar. O irmão Sebastião, de Presidente Prudente, como é que é? Conseguiu alguma resposta do irmão José? Como é? Mandou um CD para lá, né? Para o irmão José, você já pensou bem? Deus abençoe. Irmão Sebastião e família, esse divulga a mensagem em Presidente Prudente. É caixa de som, num carro. Se a pessoa vem pregar a terceira etapa, a gente pensa, é só dentro de casa, dentro da igreja, quietinho. Tem gente que tem coragem de sair lá fora e pôr uma mensagem dessa para os outros ouvir. Só Deus mesmo para dar graça. E é inspiração, você não pode atrapalhar ninguém. São inspirações que as pessoas têm. Tem uns que escuta de porta fechada, quietinho para ninguém mais escutar. Outros já põem aberto mesmo. Já sai na rua e grita para todo mundo, né? Agora, nós sabemos que isso é verdade. O que é verdade, a gente só tem que pregar para os outros. Deus abençoe. Boa noite, Brasil. Boa noite, Canadá. Boa noite, povo de Deus. Amém.